Então essas funções, pus aqui para gravar, vamos lá. Essas funções elas são normalmente utilizadas para cobrir alguma deficiência que o usuário corre o risco de fazer ou algum erro que ele corre o risco de fazer na hora de preencher um formulário, tá? Então, deixa eu criar aqui um novo projeto. Se vocês quiserem me acompanhar, aí vocês dão um alô que eu dou uma diminuída aqui. Se vocês quiserem só prestar atenção e depois replicar vendo o vídeo que eu vou postar, também tá tranquilo. Agora, se vocês acharem melhor ir devagar para vocês irem fazendo junto, vocês me dão um alô aqui, tá? Então aqui eu vou colocar funções em JavaScript, ó, funções sem acento, JS. Vou dar próximo, próximo, vou tirar a seleção de todos esses itens e vou finalizar. Então ele vai gerar aqui, né, o nosso arquivo. Tá bom aqui o tamanho do código, galera? Conseguem enxergar de boa? Sim, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Tiver como aumentar um pouquinho mais, ficaria legal. Deixa eu ver aqui. É que dependendo do tamanho que fica ruim para programar. Mas a gente vê aqui o que dá para fazer. Deixa eu ver aqui. De fonte, cores. 20, vou pôr 26. Vamos ver que tamanho vai ficar. E aí? Ficou bom. Ficou bom? Ó, galera, então aqui é o seguinte, sempre JavaScript vai ter aquela pegada que eu mostrei para vocês, tá? Você vai criar componentes HTML e aí uma função dentro de um script que vai fazer o que você quer. Eu comentei com vocês que tem três formas de se usar JavaScript, né? Que é ela dentro do corpo da página, dentro do cabeçalho e em um arquivo externo de JavaScript. Nesse semestre, ou seja, em programação Web 1, eu vou trabalhar com vocês somente da forma como a gente já veio fazendo, tá? No semestre que vem, que eu não sei como é que vai ser, eu acho que vai ser emendado, né? A Betânia já falou sobre isso com vocês. Não. Não sei. Acho que não. Bom, em desenvolvimento para Web 2, em design de interfaces 2, a gente começa com JavaScript. Eu vou mostrar para vocês como usa ele dentro do cabeçalho, como usa ele numa função externa e mais algumas coisinhas de JavaScript. Aí a gente entra em Bootstrap e aí vai embora. Só Bootstrap, tá? Então, assim, até porque eu preciso dar essa nivelada no JavaScript e passar algumas coisas que realmente no primeiro na primeira frente da matéria, né? Ela não é prevista. Então aqui a gente vai até essas funções, eu vou passar esses outros pormenores para vocês já logo no início da aula, até para vocês começarem a aprender Java, né, com o professor que for dar aula de Java. E aí a partir daí a gente já vai para Bootstrap, aí é só Bootstrap até o fim do semestre. Então fiquem tranquilos. Às vezes vocês vão pesquisar sobre JavaScript, vocês falam, pô, tem bastante coisa ainda para ver tal. Calma que aqui a gente está entendendo como a linguagem funciona e no próximo semestre a gente vai aplicar mais coisas sobre ela antes de ir pro Bootstrap, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, galera, eu vou criar um formulário comum aqui, tá? Na verdade, então, eu vou fazer aqui a tag form, né? Porque eu estou criando um formulário. Então vocês lembram lá da aula lá que essa tag form ela serve para indicar que vai existir um formulário. E aqui dentro eu vou fazer um input. Não sei se vocês se lembram, mas o input é para inserir algum componente nesse formulário. No meu caso, eu vou inserir um componente do tipo texto, tá? Então, acho que até aqui é tranquilo, né? Ninguém deve ter dúvidas de como faz essa parte aqui. Ou tem? Aí vou colocar um nome nele.
Se alguém tiver alguma dúvida sobre algum código que eu colocar aqui, mesmo que já tenha sido passado há um tempo, me fala. Bom, aí aqui eu vou pôr um nome qualquer nele. Eu vou pôr um nome. Como eu vou fazer uma máscara de data, eu vou pôr o nome de data. Tá? Eu vou começar na máscara mais simples que dá para fazer, tá? E eu vou colocar uma quantidade máxima de caracteres que vai poder ser digitado. Então a data, ó, se a gente olhar aqui embaixo no computador, ela tem 2, 3, 4, 5, 6, 10 dígitos. Então vai ter no máximo 10 dígitos aqui digitado. Certo? Então criei aqui. Vamos fazer um teste aqui para ver se vai funcionar certinho. Deixa eu pôr para rodar aqui no Chrome. Então tá aqui, ó, a nossa máscara. Vamos ver se cabe 10 dígitos mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui seria o 10, né? Vai caber somente 1. Tá certo aí, ó. Somente 10 dígitos. Então, beleza. Isso daqui, então, cobriria a data. Uma pessoa que fosse informar a data aqui, deixa eu colocar só aqui uma label, só pra gente deixar bem certinho aqui, não ficar do nada lá o campo lá jogado, né? Então, vocês lembram que a label é uma espécie de rótulo para algum campo, né? Então isso daqui eu mostrei, ó, data. Então, se alguém fosse preencher aqui, né, normalmente, por exemplo, a data de hoje, ele ia ter que colocar as barrinhas, né, da forma como tá aqui, certo? Aqui eu fui pondo as barrinhas e preenchi. O problema é que tem pessoas que esquecem de pôr essa barrinha, né? E aí, se a gente avançar um pouquinho em programação e sair da parte da interface, normalmente essas informações que são preenchidas dentro desses campos, elas vão para algum lugar para ser tratada ou vão ser armazenadas em algum banco de dados. E aí, dependendo de como são as regras de programação ou de banco de dados, colocar ou não essas barrinhas pode dar problema, tá? Então a gente contorna isso fazendo uma regra de programação que, independente da pessoa pôr ou não, ela vai inserir essa barra. Tá? E isso eu faço em JavaScript. Você pode perguntar, professor, tem como fazer de outras formas? Tem como fazer de outras formas. Só que aqui, como o assunto é JavaScript, então a gente vai contornar isso em JavaScript por enquanto. Lá para frente a gente vê, ou se não for comigo, vocês vão ver lá com o professor de programação web como é que, de programação, por exemplo, de Java Web, como é que contorna isso, tá? Ó, professor. Pode falar. Então, esse código, ele já vai, mesmo se você pôr a data sem essas barrinhas ou com a barrinha, ele vai funcionar. Vai funcionar. Tem como ele pôr automaticamente? Ele vai você pôr... Perdão, termina de perguntar, desculpa. Não, era isso mesmo, tipo, você põe o 30, aí você vai pôr o outro número, ele já põe a barrinha automático, sem você pôr. É exatamente isso que ele vai fazer. Ah, tá. Então, aí eu quero mostrar o código aqui para vocês e explicar ele, tá? Porque essa parte da explicação, ela se torna importante devido ao fato de que, para entender como funcionam as funções, como ela é acionada e assim por diante, né? Então aqui, ó, seguindo, se vocês se lembrarem aqui, ó, deixa eu puxar aqui o código da outra aula. Seguindo o que a gente fez na outra aula, ó, o próximo passo depois de definir um campo é puxar o script, né? Então a gente vai puxar esse script aqui, ó. Então vamos lá, ó. Script, certo? Fechar ele aqui. Vou fechar então aqui a tag script e agora a gente vai criar aqui a função que vai fazer com que essas barrinhas elas apareçam na hora que eu for digitando. Então vai funcionar exatamente como foi perguntado aí. Eu vou digitar 30, já vai aparecer. Na hora que eu digitar o 0 do 6, antes vai aparecer uma barra. E aí na hora que eu digitar o 6 e for digitar o 2 do 20, vai aparecer outra barra antes. E aí eu consigo completar a data. Tá? Então vamos lá, vamos deixar de enrolação e vamos fazer isso daqui funcionar. Então tudo
se tratando de JavaScript, tudo está vinculado a uma função. Quase tudo, né, na verdade. Se eu quiser ligar este campo aqui ao meu JavaScript, eu vou precisar de ligar ele por meio de uma função. Então, eu vou criar uma função chamada máscara aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, function, tá? Deixa eu identar aqui o código. E vou chamar ela de máscara. Desse jeito, tá? Função máscara. Essa função máscara, então, ela vai receber um parâmetro, tá? O que é um parâmetro numa função? Ela vai receber dados que vai vir deste campo, tá? Então, sempre que eu for fazer algo aqui, ó, no campo data, eu vou passar para dentro dessa função esse algo, tá? O que eu for fazer. Então, eu vou precisar passar um nome para esse parâmetro. Eu vou chamar ele de campo, tá? Vai se chamar campo. Certo? Bom, então como vai funcionar? Eu vou vincular essa função a esse campo por meio de um evento de clique. Ou seja, toda vez que for apertada alguma tecla aqui dentro desse campo, eu vou enviar a informação para dentro dessa função. Aí essa função vai pegar essa informação e vai tentar tratar ela e colocar as barras. Então, esse campo aqui, ó, que está entre parênteses, é exatamente o parâmetro que vem daqui, dessa label, tá? Então, eu vou montar a programação dessa forma. Aí você pode perguntar, tá, professor, e para mim vincular esse campo de texto a essa função, como eu faço? Você tem que criar um evento, tá? Alguns deles eu já mostrei na videoaula que eu gravei, que é o onClick, o focus, o autofocus, checked, algum evento, colocar o mouse em cima, tirar o mouse em cima, apertar uma tecla. Isso eu falei com vocês na outra aula. Então aqui eu vou criar um evento de apertar uma tecla. Esse evento se chama onKey. Aí você vai escolher, né? Eu quero apertar a tecla. Então é onKey. Se for na hora que eu apertar, é onKey press. Oh, caramba. onKey press. Aí. Evento onKey. Se for na hora que soltar a tecla, é onKey down. Se for a hora que apertar, aliás, se for a hora que descer a tecla, onKey down. Se for o ato de pressionar a tecla, pressionar e soltar, onKey press. E se for o ato de soltar somente a tecla, onKey up. Eu acredito que para nossa situação, qualquer um deles vai funcionar, tá? A gente pode testar e trocar esses eventos para a gente ver o que acontece. Eu vou pegar o último aqui e depois a gente faz esses testes, tá? Então, toda vez que a tecla for solta, ele vai fazer o evento. E qual que é o evento que ele vai fazer? Ele vai chamar o máscara. Se eu der um Ctrl espaço, ó, ele já coloca aqui, ó, já para mim chamar. Então, ó, vai chamar o máscara. Deixa eu guardar aqui essa paleta. Só que aqui, ó, ele pede, esse máscara, ele pede um parâmetro. Se eu deixar esse parêntese aqui sem nada, quer dizer que eu não estou passando nada de parâmetro para cá. Para isso daqui ficar sem nada, isso daqui deveria estar assim. Só que se eu deixar assim, eu não consigo pegar o que foi digitado e jogar para dentro da minha função. Então não é o que eu quero. Então eu vou deixar o parâmetro e vou passar aqui dentro uma palavrinha chamada diz. Esse diz quer dizer que eu vou pegar o que for digitado dentro deste campo input, tá? Então, o parâmetro é o que for digitado na hora que for pressionada a tecla. Então, o diz quer dizer isso, certo? Bom, a partir daí, é só eu criar a minha função. Então, aqui eu vou criar uma variável que vai receber a minha data, eu vou chamar ela de data, tá? Variável data. E nela eu vou pegar o valor que está no meu campo, tá? Aqui então eu vou pegar então o meu parâmetro que está vindo, ó.
esse campo que vem por parâmetro e vou pegar o valor dele. Então, value. Então, quer dizer que eu estou fazendo o que aqui nessa linha? Eu estou pegando o que está vindo daqui, do meu input, do meu campo de texto, passando para a minha função, pegando o que for digitado e colocando dentro de data. Tá? Então, está pegando o valor do campo. Bom, Professor, mas esse campo aí, ele já não é meio que uma variável? ele não é uma variável, ele é um parâmetro. Não confunde um com o outro. O que é um parâmetro? É que vocês, acho que em lógica ainda não chegou nisso. Em C, alguém já falou de parâmetro com vocês? Ainda não. Ou funções? Então, deixa eu ver se eu explico de uma forma fácil de compreender para não confundir vocês. O parâmetro é um valor que você vai passar para dentro de uma função. Independente se ele é uma variável ou alguma coisa que está em um campo ou um texto, é algo que de alguma forma vai chegar para essa função. Ele pode ser uma variável sim, tá? Mas não é uma regra. Porque, vejam só, por que eu digo que não é uma regra? Aqui no meu form, ó, eu não tenho nenhuma variável declarada. Simplesmente eu estou falando, ó, o que for digitado dentro desse campo, o diz faz isso. Ele vai servir de parâmetro para essa função. Não sei se ficou claro. Deu para entender? Então, por exemplo, como isso vai funcionar? Deixa eu ver se eu deixo um pouco mais claro. Eu digito 1, automaticamente, como eu apertei e soltei a tecla, ele vai pegar o valor 1, vai jogar para essa função. Essa função vai pegar esse 1, guardar aqui dentro da data. Beleza. Aí eu vou lá e digito 2. O que vai acontecer? Ele vai pegar o 1 e o 2 que está no campo, os dois valores, jogar para cá, vai armazenar aqui dentro. Entendeu como vai funcionar? Aí eu vou lá e digito 3. Ele vai pegar os três valores, o 1, o 2 e o 3 e jogar para cá. Entendeu? Então esse data sempre vai ter o que tiver digitado dentro desse campo. Porque o diz está passando o que for digitado quando uma tecla for solta, né? Quando a tecla subir. Não sei se ficou claro. Ficou? Deu para entender, sim. Sim, né? Então, assim, pode ser, o parâmetro ele pode ser uma variável, tanto é que acho que nos exercícios que vocês fizeram, vocês usaram como uma variável, mas também pode ser pelo método diz, que vai estar pegando o valor que está aqui e jogando como parâmetro, tá? Tanto é que aqui, ó, ele vai vir como caractere, certo? E aqui eu faço ainda, garanto essa conversão. Eu crio uma variável data e falo, não, esse campo vai ser um valor. Tá? Qual que é esse valor eu não sei, para mim não interessa. Porque eu não vou fazer cálculo com essa data, entendeu? Simplesmente eu vou adicionar uma barra. Então, para mim não interessa, eu só sei que ele é um valor. Dentro dessa função, ele vai ser tratado como um valor. Bom, a partir daí, eu preciso de criar a minha lógica. Então, como vai funcionar a minha lógica? Para mim inserir a barra, eu preciso de digitar 2 dígitos para a barra entrar, não é isso? É o correto. Então, o mês, ele tem 2 dígitos e aí entra a barra. Então, como eu vou fazer isso? Né? Eu vou criar um if para verificar o tamanho do que está dentro da data. Então, ó, o data, ele vai receber o valor que foi digitado. Se o tamanho dele for igual a 2, vai ser inserida a barra. Então, vejam só. O comando length, eu chamo de length, legend, né? Legend, sei lá. Quer dizer tamanho. Então, data.legend quer dizer tamanho. Então, eu estou pegando o tamanho da data e vou verificar se ela é igual a 2. Se esse tamanho for igual a 2, é porque eu já digitei o primeiro e o segundo caractere, ou seja, o dia. Agora, se for igual a 2, então eu preciso inserir a barra. Então, de que forma eu vou fazer isso?
eu vou concatenar. Eu vou pegar o que está na data, que vai receber a própria data, mais a barra. Então, desse jeito. Certo? Tranquilo? Ponto e vírgula. Galera, eu uso ponto e vírgula, eu gosto de usar ponto e vírgula, mas não é obrigatório, tá? Se vocês não usarem, não tem problema nenhum. O JavaScript não é obrigatório usar ponto e vírgula. Tanto é que você vai procurar coisa por aí, vai estar sem. Mas como eu gosto da programação, eu uso, tá? É costume meu. Aí tá, beleza. Então quer dizer que ele vai pegar o que foi digitado, vai passar para essa função vai transformar o que foi digitado em um valor, vou verificar o tamanho desse valor, né? Se tem 2 caracteres, se o tamanho dele é de 2 caracteres. Se o tamanho dele for de 2 caracteres, aí eu vou pegar aqui e vou adicionar a esse valor uma barra, tá? E aí eu preciso devolver isso daqui para o meu campo de texto, para ele já trocar. Então, eu vou ter que fazer um retorno aqui dentro dessa função, tá? Mas como eu faço esse retorno? Eu vou retornar verdadeiro, então vou fazer um return true, porque deu certo, né? Era 2. Toda função precisa de um retorno, tá? Ela é resolvida com retorno. Mas não se preocupa com isso agora, não. Se preocupe em entender essa lógica, entender o código, guardar esse código para a gente usar depois lá para frente. Quando o professor de lógica falar sobre funções, retorno, aí vocês vão entender melhor. O que eu quero que vocês... Professor, eu posso é a lógica fazer uma por pergunta? trás. Oi? Ó, para tirar aquela dúvida que no JavaScript começa a ter a diferença entre o igual e aquele lance do receber o verdadeiro, né? Que daí utiliza 2 igual, né? Aí nesse momento é quando eu utilizo 2 igual, porque ele vai fazer uma comparação e vai comparar com o 2. É Aí exatamente quando isso. for valor, essas coisas, número para fazer cálculo, algo do tipo, aí utiliza 3 iguais. 3 iguais, ou dependendo, um igual, depende do que você quer fazer. Um igual é atribuição, né? Um igual é aqui, ó. No caso do var data, eu estou usando um igual, porque eu estou pegando o que vem de campo aqui, estou guardando, atribuindo a data. O 2 igual é para comparação, e o 3 igual é exatamente o que você falou aí. Certo? Beleza. Agora, galera, por mais que eu estou fazendo o retorno aqui, que eu estou falando, ó, vou retornar verdadeiro, porque esse if aqui, ele é verdade. E toda função requer um retorno, tá? Então, guardem isso só na cabeça. Eu preciso ainda de guardar dentro do meu... de trazer aqui, ó, de devolver aqui, né, para dentro do meu formulário, a barrinha, né? Porque senão eu vou digitar, ó, e não vai pôr a barrinha. E aí, eu precisava pôr uma barra aqui, onde está o 2, né? Então, como eu faço isso? Eu faço uma referência ao documento. E aí eu volto com vocês nesse esquemático aqui que eu mostrei na outra aula, né? Lá atrás, ó. Eu preciso fazer um retorno de valor ao que está no documento. Então, o que eu vou chamar aqui? Documento. O que é meu documento que eu falei para vocês, né? Olhando aqui esse esquemático. Mais o HTML. É a minha página web, tá? Então, esse cara aqui é a minha página web, que possui cabeçalho, possui corpo e assim por diante. Então, eu vou retornar para dentro do meu documento, tá? No primeiro formulário, então aqui, ó, forms, tá? Mas aí eu preciso identificar qual que é o forms. Lembra daquele esquema? Vou pôr um 0. Por mais que tenha um form só, eu vou garantir que ele pegue o primeiro formulário. Então, eu coloco o 0 aqui. Lembra que quando tem mais de um, expliquei na aula passada, você usa 1, 2, 3, tal. Aqui eu vou usar por forms, vou pôr o 0 para garantir que pegue o que está aqui nesse formulário. Ou seja, ele é o único formulário, então ele é o índice 0. Aí eu vou setar aqui para dentro desse form a data, tá? O que é o data do meu form?
se você reparar, o nome do meu form é a data. Então, ó, vou pôr aqui, ó, data. Então, o nome do meu form, perdão, o nome do meu campo input, ó, é data, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, dentro desse form, o campo com o nome data vai receber um valor, tá? Então, value. E qual que vai ser esse valor? O data do meu, que eu criei aqui dentro, né, da minha variável, data. Opa! Data. Essa variável aqui. Então, vejam só. A primeira parte está pronta, né? Praticamente pronta. E aqui eu retorno verdadeiro. Vou salvar e vamos fazer um teste, né? Vamos ver se na hora que eu atualizar aqui, começar a digitar, lá, ó, a barrinha já apareceu. Terminei de digitar o 2, ó, vou fazer de novo, ó. Vamos dar um atualizar, ó. 1, 5, já apareceu a barra. Então a primeira parte está certa, só que vamos supor que eu queira, né, colocar aqui, sei lá, mais alguma coisa. Ó. Ainda falta a barrinha aqui, né, entre o 12, entre os dois aqui, né, depois do 12. Então como eu vou fazer isso? Como eu vou resolver essa parada? Olha só, já está funcionando, né? Eu estou realmente retornando lá para aquele campo o valor que eu tratei aqui. Então, para mim resolver, eu vou criar um novo if. Esse novo if agora vai verificar o quê? Se o tamanho for, no caso, 1, 2, 3, 4, 5. Se o tamanho for 5, ele vai pôr outra barra. Por que 5, professor? Porque o outro laço está adicionando essa barra aqui. Então, automaticamente vai ficar aí. Então, aí você vai vir aqui, né? E vai colocar data.legend, igualzinho a gente fez ali em cima, igual a 5. A partir daí, ó, o código vai permanecer o mesmo. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, porque ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai continuar verificando e na hora que o tamanho for 5, ele põe outra barra e devolve. Isso daqui deve resolver o nosso problema. Então, se eu vier para cá, atualizar e colocar, olha só, vamos testar a data de hoje, dia 30/6/2020. Então, ficou com as barras. Certo? Alguma dúvida sobre os códigos aqui? De boa? Agora eu quero comentar algumas coisas com vocês sobre esses eventos de pressionar ou não pressionar a tecla e a gente vai ver o que uma coisa difere da outra. Quer ver? Ó, eu vou apagar a minha data. Vamos ver se vai dar pau. Não, apagou normalmente. Vamos pôr o 30, ó, e eu vou tentar apagar, ó. Não consigo, ó. Porque na hora que eu aperto o backspace e solto a tecla, é o evento de soltar a tecla está fazendo com que seja disparada essa função, né? O up, né? O soltar a tecla faz com que seja disparada a função e a barra aparece lá. Então isso aqui é um erro, né? Não foi o melhor evento que a gente usou aqui para resolver, ó. Estou colocando para apagar e não vai. Se eu selecionar tudo e mandar apagar, vai. Mas tem aquele errinho ali. Então se eu colocar aqui, ó, olha lá, não vai. Vamos mudar o evento para a gente ver. Vamos ver as diferenças. Então, aqui, ó, OnKey down, né? Acho que era down. Não quer aparecer com Ctrl espaço. Tem um N, se não me engano. Deixa eu salvar e trazer para cá. Vou atualizar. Vamos fazer o teste. Ó, não apertei nada. Agora, ó, apertei duas teclas e não pôs a barra. Vamos ver na hora que apertar a outra. Agora pôs. Então, na hora que a terceira tecla descer, ele insere a barra. Agora, ó, não consigo apagar. Travou aqui. Por quê? Porque ele está esperando digitar alguma coisa e não apagar para pôr a barra. Então, continuo com o mesmo problema.
Então, o que eu faço? Como eu resolvo isso, professor? Vamos usar o OnKey Press, né? E vamos ver. Então, sempre que a tecla for pressionada. Aí eu vou lá. Vamos colocar, então, 36, 2020. Consigo apagar normalmente, ó. Resolvi o problema. Certo? Ficou claro a diferença entre um e outro, galera? Ah, e se eu colocar as barras? Vamos testar, ó. Olha só, ó. Tem um errinho aqui também, né? Se o usuário colocar a barra, ó, 20, aí eu vou lá e falar, eu não quero que ponha automático, eu esqueço, eu ponho a barra, ele está completando com 2. Como é que eu resolvo isso, professor? Você adiciona aqui, né, uma lógica, tá? Se for 2 e, então vamos lá. End, aliás, perdão, end, estou com outra linguagem na cabeça. 2 é comercial, né? E data na posição. Então, se a gente for pensar na data aqui na posição, aqui, ela vai estar na terceira posição, né? E data na terceira posição. Então, 0, 1, 2. 2 for igual a barra. Não, aqui não vou poder fazer aqui essa lógica. Perdão aí, galera. Não é aqui. Ele vai fazer isso se não... posso usar aqui sim por diferente de barra. Por diferente de barra, no caso. Então, olha só a ideia que eu estou tentando aqui, né? Eu estou falando o quê? Ó? Se o tamanho da data for igual a 2 e se a data na posição 2 for diferente de barra, então ele faz isso. Senão, não é necessário. A barra já foi inserida. Vamos testar, ver se essa lógica vai funcionar. Então, vou trazer para cá 20 barra. Não funcionou. Ele adicionou uma barra lá. Então, vamos ver por que não funcionou. Bom. Tenta pegar a terceira posição. Será que é? Será que pode ser? Será que ele está pegando o índice do 1? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Vamos fazer o teste. Não, continua a mesma coisa. Então, espera lá. Deixa eu ver como é que está aqui a lógica. Ele está pegando os dados que foi digitado, está jogando para cá, colocando no campo data, está verificando se o tamanho for igual a 2 e... aqui eu acho que tem que ser um ou, hein, galera? Porque o tamanho vai ser maior, né, na verdade. Quando eu digito a barra, o tamanho não é mais 2, né? O tamanho se torna 3. Né? Então, ou a data... Então, nunca ia pegar esse E aqui. Né? Porque eu tinha 2 só, então tinha 0, 1. Então, aqui ó, faz mais sentido. Vamos testar. Então, sacaram? É lógica pura. Ó, alguma coisa deu errado. Ó. Agora ficou lá no início a barra. Então, vamos ver aqui. O que é que deu de errado? Vamos pôr 3 para ver. Apagar. Não. Aí é teste. Vamos pôr 1, contando 0 e 1. Não. Você viu que bugou tudo? Então não vou conseguir resolver dessa forma. Vamos resolver então, tentar resolver de outra forma essa questão da data. Mas você O atualizou não a página funciona? do Google? Eu atualizei a página, é uma boa pergunta. Vamos ver. Atualizei.
Então calma lá. Existem outras formas de fazer. Mas é porque acho que o ou não funciona, porque, tipo, se cair no terceiro, se você digitar o terceiro número, ele vai pôr a barra. Por isso não tá batendo. É verdade. Faz sentido. Talvez, então, a gente resolva de outra forma. Quer ver? Deixa eu puxar de uma forma. Me ocorreu aqui, então, fazer uma coisa diferente. Eu poderia criar aqui um if, que se o cara digitar a barra, ele volta uma posição. Entendeu? Ele apaga a barra, ou ele volta, ou ele faz com que ele não concatena, alguma coisa assim. Só que o problema é que ele aparece lá, né? Então é por isso que dá errado. Então eu vou mudar essa lógica aqui para contornar esse problema. Mas o que me interessa é que vocês tenham compreendido como funciona. Entenderam ali a questão de chamar um método, que na hora que eu estou pressionando que isso está acontecendo, tá de boa? Isso daí é uma coisa importante. Eu vou criar aqui então um exemplo. Baseado nisso, só que eu vou fazer algumas alterações e vou ir aqui explicando para vocês, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho então aqui esse data, tá? Eu vou deixar por enquanto assim. Eu vou apagar só o conteúdo que está aqui dentro. Eu vou trabalhar essa lógica de uma forma diferente, já que a barra não está resolvendo, né? Eu não consigo tirar ela se a pessoa digitar. Vamos fazer de uma forma diferente. Inclusive tem uma outra problemática aqui, que é, né? E se a pessoa começar digitando zero, não é, perdão, deixa eu colocar aqui de novo aqui o código, vai ficar melhor para mostrar. Tem uma outra problemática também para a gente contornar, que é a pessoa, por exemplo, hoje é dia 30, mas se fosse dia 2, se eu começasse 2/6, aí já ficou errado, né? De 2020, e aí? Ficou tudo errado. Porque seria 02, né? Do 6 de 2020, correto? Mas se a pessoa ignorar que existe esse 0 e começar do 2, então tem essa outra vertente também, né, para tratar. Aproveitando que tem a questão da barra e essa outra vertente para a gente tratar, eu vou mostrar aqui como trata já os dois de uma vez, tá? Então eu vou alterar essa função aqui. Mas é importante saber se vocês compreenderam essa ideia aqui que eu usei aqui. Compreenderam? Sim ou não? Sim. É questão de, na hora que pressionar, do que faz cada evento, que isso daqui está enviando para cá esses dados, isso é importante saber, tá? Então aqui, vou fazer aqui uma pequena alteração aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma variável data, certo? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é assumir que a minha data ela vai ser do tipo string, tá? Mas como eu crio um tipo dentro de JavaScript, para mim criar um tipo dentro de JavaScript, eu tenho que transformar essa variável numa string, tá? Então eu vou fazer aqui algumas alterações aqui, ó. Eu vou continuar com esse data, só que eu vou mudar ele para new. Vou colocar aqui assim, ó, new na frente. E vou colocar entre letras maiúsculas date. Professor, o que é isso? Me explica. Eu estou falando que esse cara aqui, data, ele vai ser do tipo date. O que é esse tipo new date? Estou falando que essa variável vai tratar de uma data. E esse negócio entre parênteses é uma função própria do JavaScript que trata datas. Tá? Então, por isso eu coloquei new date, porque eu estou falando que essa variável
vai ser tratada como uma data dentro do JavaScript. De boa com isso? Conseguiram compreender a ideia? Sim ou não? Sim, suave. Então o new, a gente chama o new de construtor, tá, galera? Mas por enquanto isso daí não vem ao caso. Lá quando vocês verem a orientação objeto, vocês vão entender melhor. O que vocês têm que entender aqui é que eu estou falando que essa variável data ela vai ser do tipo data dentro do JavaScript. Só isso, tá? Aí eu vou recriar então a minha ideia aqui toda de lógica. Eu vou criar uma variável para dia, uma variável para mês e uma variável para ano, tá? Uma variável dia, uma variável mês e uma variável ano. E como eu vou fazer isso então? Vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, vou colocar dia, vai ficar roxinho, porque ela é uma variável global, tá? Eu ainda não falei que ela é uma variável, mas vocês vão entender já. E vou usar uma função do próprio JavaScript para pegar o dia do sistema, ou seja, vou usar aqui, ó, data.getDate. Então, essa função getDate está pegando o dia do meu sistema. Depois a gente altera para ser a pessoa informando o dia. Que aí volta naquele caso lá de resolver aquele outro problema. Aí, eu vou criar a mesma coisa para o mês. Data.get, aí no caso, month. Só que aqui, eu tenho que fazer um ajuste. Aliás, eu vou deixar assim só para vocês verem como é que vai ficar e depois eu comento. E depois eu vou pegar o ano. Então, eu preciso também do ano. Data.get year, né? Então, vamos lá. Na verdade, só year não é muito interessante. Só year, ele vai pegar os dois últimos dígitos, no caso 20. Se eu quiser o ano inteiro, é full year. Tá? E ele pega 2020. Pronto. Então, professor, mas isso daí tá pegando data do sistema. Eu sei, mas depois a gente altera para fazer a data que a gente digitar. Relaxa. É que fica mais fácil para explicar fazendo assim. Agora, o que eu vou fazer? Feito isso, eu vou tratar isso daqui para aparecer o que eu quero, né? Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou criar duas outras strings, tá? Então eu vou chamar de, na verdade, vou chamar de str dia, tá? Aí eu vou criar de novo o construtor. No caso é uma string que eu quero criar, tá? String vocês sabem já o que é? Sabe, né? De boa, né? É um texto dentro da programação. E estou forçando aqui também uma nova string aqui dentro. Beleza. Feito isso, eu vou passar aqui para dentro o dia e o mês. Então quer dizer que dentro dessas duas strings aqui, str dia, str mês, vai estar contendo o dia e o mês que ele pegou do sistema. Então vejam só. Essa função ela está fazendo o quê? Eu estou criando uma variável do tipo data, estou pegando por meio dessa variável o dia, guardando dentro de uma variável dia, um mês guardando dentro de uma variável mês, um ano guardando dentro de uma variável ano. Vim aqui, criei uma string, ou seja, eu vou tornar essa data do tipo texto e estou passando os valores que foi pego do sistema. Tá, beleza. Agora, eu preciso verificar se o cara... Aí vamos contornar o nosso primeiro problema. Se o cara vier aqui e esquecer de digitar o 0, né? Ficar assim. E aí? As máscaras saem erradas, né? A gente já viu lá que sai errada a máscara. Então, como é que eu vou resolver isso? Aí eu vou ter que criar um if. Então, vamos lá.
Primeiro if para resolver o primeiro problema. Então, str dia. Então, veja só, eu dividi. Ó, se o meu dia ele for de tamanho menor que 2, é porque o cara digitou 1, 2, 3, né? Algum sem o 0. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar o 0. Então, eu vou vir str dia, vai receber 0 mais str dia. Certo? Então, Ctrl Shift F. Professor, mas por que você não colocou isso daqui em aspas simples? Porque eu não defini um tipo para esse str dia. Então, eu coloco 0 mesmo e o próprio JavaScript já compreende. Tá? Então, resolvi o primeiro problema. Ô, professor, o ano você não deu de opção para o usuário digitar. Não. Tô com soluço, perdão. Não coloquei porque a gente ainda está pegando do sistema. Depois a gente vai alterar para fazer com que o cara digitando. Entendeu? Entendi. Então aqui eu já estou matando 2 coelhos com uma só. Vou explicar a lógica pegando do sistema e depois vou explicar a lógica se o cara for digitar já usando esse código e alterando, entendeu? Porque para a gente fazer no outro, que eu estava mostrando para vocês, eu ia precisar dessas funções. Então, melhor eu explicar pegando do sistema já e depois a gente adapta. Tá? Aí aqui eu também tenho a mesma problemática para o mês, né? 0, 6. Se o cara não pôr o 0, se o cara vier aqui ó, e colocar, por exemplo, dia 30 do 6 e aí 2020, ficou errado, né, a data. Então eu também preciso resolver isso. Então, na mesma lógica, vou fazer aqui um if entre parênteses, só que agora eu vou pegar o str underline mês, tá? Se o tamanho do mês for menor que 2, então eu também vou adicionar um 0, mesma ideia. Tá? Então eu vou aqui, ó, str underline mês recebe 0 mais str underline mês. Ponto e vírgula. E o ano, professor? Você mexe no ano? Não, porque eu já estou pegando aqui full, né? Full year. Então ele vai pegar os 4 dígitos. Não preciso nem mexer. Aí agora eu preciso montar a string para ser impressa, né? Lá no meu campo. Então aqui não é um programa para você digitar ainda. É um programa que você vai pegar a data do sistema. Depois a gente vai adaptar ele para a gente digitar a data. Aí, então eu vou fazer o seguinte, o meu data, que eu já criei aqui em cima, ó, cadê o mouse? Tá aqui. Que eu já criei aqui em cima, ele vai receber, na verdade, a string do dia, que agora já está resolvida, bonitinho, com... cadê aqui? Peraí. Mais, né? Com mais. Aí eu vou pôr a barra. Mais a string do mês. Aí eu vou colocar aqui outro mais. Vou fazer outra barra. Aí aqui vou colocar um mais ano. Eu não tratei porque ele já pega o ano inteiro. Ponto e vírgula. Então vejam só. Ctrl Shift F. Né? Agora eu preciso retornar isso daqui para o meu elemento que eu quero. Então, document. Ponto. No caso, aqui eu vou fazer até diferente, né? Get element, vamos fazer de uma outra forma. By name. Aí o name é data, né? Data. Entre aspas. Não, acho que aqui não precisa de aspas. Ponto inner, né?
HTML vai ser o data, ponto e vírgula. Vamos ver se isso daqui vai dar certo, né? Então aqui, ó, agora lembrando, eu alterei o meu programa para ele pegar a data do sistema, né? Aparentemente não deu certo. Ah, sim, faltou vincular, né? Tá vinculado para na hora que apertar uma tecla isso daqui acontecer. Então, se eu apertar algo, ó, chega a Paula. Ele colocou até uma barrinha lá. Agora não deu. Então, peraí, não é apertando a tecla. Eu vou ter que mudar esse evento. Então, Eu acho que quando você chama name é entre parênteses simples, não é? oi? Lá embaixo no get name, não é entre parênteses simples? Parênteses não, aspas simples. Será que é? Porque o ID é. Então vamos pôr, vamos testar. Se não me engano, não era. Ah lá, não mostra. Ó. Vou mudar aqui, vou colocar um negócio chamado onload. Ao carregar. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Então isso daqui é cheio das 9 horas, né? Bom, e aqui vou deixar assim só para testar, senão eu vou pôr dentro do meu corpo da página. Eu explico por que eu vou pôr no corpo da página. Não deu certo, então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse é um load, eu vou trazer para cá, ó. Porque ao carregar o corpo da página, no caso, que vai carregar junto o label. Aí o que eu vou colocar aqui no onload? Eu vou chamar o JavaScript aqui no caso, né? Eu posso colocar a palavra JavaScript, se eu quiser, 2 pontos ou somente o nome, tá? Aí você decide, só mostrando uma outra forma aqui, tá? E aqui dentro eu vou colocar qual que é o nome do campo que vai aparecer, que no caso é o data, tá? Então aqui, ó, eu posso apagar aqui, ó, esse onload daqui. Porque como é um evento que está pegando a hora do sistema, então eu vou fazer ele carregar na hora que carregar o corpo da página. Então aqui eu vou pôr entre aspas simples o nome data. Tá? Se não der certo com o nome, eu vou precisar mudar para ID. Mas aí a gente vê aqui. Tá? Então, beleza, aqui foi. Aqui esse máscara eu não estou mais... Como eu ainda não estou mais passando parâmetro, não preciso dele. Então, tá aqui. Vamos testar. Não funcionou. Salvei. Vamos lá. Vamos ver por que não funcionou. Vocês me permitem um teste aqui? Eu vou pôr, ao invés de ser para mostrar em um campo de texto dentro de um formulário, eu vou mudar isso daqui para uma div. Para a gente testar, mostrar na div igual eu coloquei no aquele exemplo que eu fiz com vocês na aula passada, porque aí eu vou matar aqui de uma vez se ele vai funcionar ou não e por que não está funcionando. ID aqui no caso, vamos pôr o ID nele. Eu vou pôr ID de hora nele. Certo, então a div tem o ID de hora, aliás, data, né? Coloquei lá em cima data. Então quer dizer que na hora de carregar, ele vai trazer para essa div a data. Deixa eu ver se está tudo correto aqui. Aí ele vem e busca a máscara, que está aqui, a função máscara. Pegou tudo, fez aqui, tá com o nome data, By name, aqui não é mais name, aqui vai ser by get element by ID. Né? Bom, vamos ver aqui. Aqui agora então, na verdade, como é uma div lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr aqui direto div aqui dentro.
Porque aí ele vai escrever dentro do documento na div, que é a única div que a gente tem aqui. By ID, tá certo? Div, deixa eu ver aqui o negócio, ID, tá. Vamos testar. Não. Por que que não tá funcionando? Calma aí, galera. Div. By... tá. Agora foi. Agora viram? Ó, ele pegou automaticamente do sistema data. Só que tem um erro ali, né? Vocês conseguem identificar? Um mês? Um mês, né? Um mês está errado. Vocês lembram que na hora que eu estava executando, eu falei aqui eu vou ter que somar mais um? Ele, com essa função aqui que eu estou mostrando para vocês, usando essa função pronta do JavaScript, ele conta o mês como sendo do 0, não do 1, como um vetor, como um índice de um vetor. Então, para corrigir, eu tenho que fazer assim, ó, somar mais um. Agora, ó, se eu vier aqui atualizar, agora sim, tá certo. Então, aqui, se vocês me perguntar, professor, tá, então você fez o que aí? Eu fiz um esquema para mostrar a hora, pegando a hora automaticamente do sistema, tá? É isso que eu fiz. Beleza? Tranquilo? Agora, Professor, pode falar. seria muito chato você pedir pra jogar esse código aqui no chat? Não, de jeito nenhum, eu passo já. Faz esse favor, então. Deixa eu pegar aqui. Pode copiar e colar o texto mesmo? Pode. Para vocês? Ó, vê aí se dá para pegar aí. Senão aí a gente dá um jeito de passar de outra forma. Põe num bloco de notas e baixo. Então aqui, por que que eu falei? Vou mostrar isso daqui primeiro para vocês, para depois a gente pensar na nossa sistemática do outro projeto, né? Como contornar o esquema do outro. Esse daqui tá tranquilo? Vocês entenderam o que que eu fiz aqui? Eu usei aqui o componente div aqui, data, porque eu não estava conseguindo fazer ele escrever no campo de texto. Por que que eu não estava escrevendo no campo de texto? Realmente é uma incógnita. Deixa eu fazer aqui um teste aqui. Por aqui um campo de texto aqui de novo, um input. Vou colocar o nome de teste. Ele. Inclusive um ID. O ID dele eu vou pôr ID data. Porque para mim era para funcionar aqui dentro. Tiro daqui, tira dessa div. Tá. Ao invés de estar escrevendo uma div, eu vou escrever dentro do input. Vamos ver se vai funcionar dessa forma. Não funciona, ele não coloca automaticamente dentro do input. Por que não? Máscara. Deixa eu, ao invés de pôr aqui no onload, trazer isso daqui para cá. Agora some até a própria... Some até o campo. Realmente não sei por que que ele não aceita colocar no tipo de texto. Num campo de texto. Mas o interessante aqui, na verdade, é a gente aproveitar essa lógica aqui para resolver o outro problema.
que na verdade pegar a hora do sistema normalmente é usado, mas não em formulários, né? Normalmente a pessoa que vai informar a hora de nascer e esse tipo de coisa, data de nascimento, e aí às vezes esquece, ou a data que quer um boleto, alguma coisa assim, né? Então esse tipo de função que eu mostrei aqui para vocês, vocês vão usar quando quer pegar a data do sistema, tá?